eu vou trazer biscoitinhos amanteigados para você. No meu último vídeo eu fiz uma receita aí à base de amido de milho e muita gente me pediu para que eu fizesse algumas coisas com chocolate e com farinha sem ter amido de milho. Então eu produzi essas receitas que vocês estão vendo aqui, ó, maravilhosas. Elas não têm adição de amido de milho. Então são receitas à base de farinha e ela precisa aí que você faça uma montagem correta para que os seus biscoitinhos amanteigados fiquem perfeitos, bem sequinhos, crocantes. Então é necessário que vocês acompanhem passo a passo certinho da receita, tá bom? Então essas receitas são à base de farinha sem amido de milho. Vou aqui atender ao pedido de milhares de pessoas que pediram para mim. Então para vocês está aí os biscoitinhos amanteigados sem amido de milho. Bora lá para o passo a passo e vamos aprender a fazer esses deliciosos biscoitinhos. Bora lá! Vou colocar aqui a manteiga ou margarina no tacho da batedeira, juntamente com o açúcar. E vou colocar na batedeira para bater. Assim que começar a formar um creme branco, eu vou acrescentar as claras para que possa montar e ficar um creme bem levinho e esbranquiçado. Agora eu vou desligar um pouco a batedeira para que eu possa tirar toda a manteiga, fica grudada na parede do tacho. Depois que retirou tudo, aí volta a batedeira, o tacho para a batedeira de novo e vamos voltar a bater esse creme. E assim que começa a bater, nós vamos ver que ele vai esbranquiçando. E é nesse momento que eu começo a adicionar as claras para que possa montar juntamente com o açúcar e a manteiga. E com o passar do tempo, eu vou batendo aí, e vai batendo em velocidade alta, a mais alta que tiver na batedeira, usando o batedor Globo. Olha só como vai montando, já vai pegando forma o nosso creme, ele vai ficando leve e esbranquiçado. E é isso que essa receita precisa. Então aqui eu já desligo porque está chegando o ponto certo, correto que eu preciso. E vocês vão perceber que está um creme bem branquinho e esbranquiçado. Olha só, aqui eu mexendo com uma espátula de silicone, eu vou mostrar para vocês como ficou bem levinho e esbranquiçado. Estou colocando num bowl para que eu possa fazer a mistura dos outros ingredientes aqui, ó. Então olha só como que ficou esse creme. Ele fica um creme bem suave, bem branquinho, esbranquiçado. Agora eu coloco a raspa de limão para que possa me agregar um sabor diferente nessa massa. Não vou colocar saborizante como eu fiz nas outras. E aqui eu vou agregar a farinha. Agora eu vou misturar isso muito bem. E aqui, como a gente não estamos utilizando a maisena, o biscomil ou amido de milho, como vocês conhecem, então nós temos que fazer esse processo suavemente. Tem que ser bem leve para não ativar o glúten. Para não ativar o glúten da farinha. Por isso temos que fazer um creme e mexer isso suavemente. Olha só como ficou maravilhoso aqui a nossa massa. E se você fica misturando muito essa massa, por ela não ter o amido e só farinha, acaba que ela cria aquela liga, ela começa a ativar o glúten. Então é suavemente e não mexer muito. Depois eu vou colocar em um saco de confeitar, um saco desse de confeiteiro, um bico crespo, esse bico que eu estou deixando a numeração dele, e vou pingar aqui de um tamanho desejado. Aqui mais ou menos 2 centímetros cada bolinha dessa eu estou pingando. Vendo aqui que eu estou pingando esse petit four e ele não será recheado, tá? Esse petit four não vai ser casalado, vai ser só ele puro assim. E depois a gente vai passar ele, depois que assar, vamos passar ele num chocolate. Já fiz uma assadeira, agora eu vou fazer a outra. E depois que eu terminei, vou levar para assar. Olha só como vai ficando bacana, vai pingando. E depois que pingou todos, vamos levar para o forno para assar. Também é essa temperatura que eu estou deixando aqui para vocês. Deu essa assadeira e meia. As receitas são pequenas mesmo, tá bom? E vamos assar. Depois de assado, olha só que bacana que ficou. Ele fica diferente quando a gente faz com amido de milho. Quando faz com amido de milho, ele fica mais branquinho. Já com a farinha e com a adição de clara ou ovo, ele dá uma douradinha a mais aí no nosso biscoitinho, tá bom? Para me banhar os meus amanteigados, eu vou usar aqui um chocolate fracionado. Se você desejar fazer com chocolate puro, você tem que temperar esse chocolate. O fracionado não tem necessidade de temperar. Então aqui eu vou usar esse da Harold de avelã, não é propaganda, é apenas para mostrar para vocês que uma cobertura faz a diferença. E essa cobertura faz muita diferença porque ela é muito boa
tem uma cristalização rápida, não precisa de temperar essa cobertura. Então eu vou fazer com essa cobertura. Vou colocar aqui nesse plástico, pode ser num vidro, você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas. Aqui eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos em potência média a 50%, até que derreta esse chocolate. Vou colocar uma quantidade aqui, não vou colocar tudo. Vou levar aqui no micro-ondas agora de 30 em 30 segundos. Aí sempre mexendo para que não queime esse chocolate no micro-ondas. E como eu disse, pode também derreter no banho-maria. E caso você tenha dúvida, sempre nas embalagens vem aqui o modo de usar. Você então tem todo o preparo à sua disposição. Então vou levar no micro-ondas e derreter ele. Bom, já derreti o chocolate aqui. Já expliquei sobre o chocolate. Agora eu tenho aqui o sabré. Eu vou passar esse sabré no chocolate. Então vou banhar ele aqui assim. Vou passar só na metade dele. Tiro o excesso. E põe para cristalizar do lado aqui. Então eu vou fazendo esse processo um a um e sempre fazendo isso aí, ó, tirando todo o excesso e raspando na ponta para que não fique muito chocolate, tá bom? Então tire sempre o excesso. Aqui eu estou fazendo com a mão só, mas você pode fazer com as duas mãos também para ir mais rápido o processo. Passa uma e tira o excesso do chocolate das duas. E vai fazendo isso. Posso colocar alguma coisa diferente aqui? Posso. Posso pegar um granulado. Posso molhar, banhar aqui meu amanteigado, tirar bem o excesso. E posso dar uma leve molhadinha aqui e colocar para cristalizar. Ou posso fazer assim, ou posso pegar o granulado aqui e jogar em cima também. Aí fica a critério aí de cada um. Vou jogar um pouquinho de granulado em cima e vou fazer assim também nessa fileira todinha. Posso também colocar com amendoim. Farinha de amendoim, um amendoim em pedaço. Posso colocar granulado colorido. Posso colocar uma variedade de sabor aqui que vocês quiserem dar junto com o chocolate. Que daí você vai diversificando. A massa tem um sabor, o chocolate tem um sabor e misturando os três juntos dá um outro sabor aí no seu amanteigado. Então aqui, simples fazer, só vocês ir fazendo isso. E posso também colocar coco. Também tem coco, posso fazer com coco o mesmo procedimento. Aqui eu tenho um coco em flocos. Como esse coco aqui é em flocos, ele é muito grande, eu não tenho um pouco mais fino que esse aqui, então eu vou ter que colocar com a mão mesmo aqui, senão eu vou sujar todo o meu coco. Então coloco o coco em cima, artesanalmente, vocês vão vendo como vai ficando bonito aí. E se você tem um coco mais fino, é só fazer como eu fiz no amendoim, facinho, rapidinho. Tem um coco em flocos também aí, muito bom também, que ele é mais fino que esse aqui. E aí vai dando uma cara diferente aí para o seu amanteigado. Então eu posso fazer nesses formatos aqui, posso fazer em outros formatos, em outros sabores, diversificando aí para que o cliente fique satisfeito. Então vou terminar esse daqui, depois eu mostro o vídeo para vocês como ficou. Ai, que show de bola que ficou! Ficou maravilhoso aqui nossos amanteigados aí. Então aqui foi o sabré que eu fiz. Dei uma decorada assim para vocês, uma ideia legal. Vocês podem fazer assim, como vocês podem casear também isso aqui. Pode colocar recheio, pode banhar todinho ele, pode banhar com chocolate ao leite, com chocolate branco, pode riscar por cima, pode fazer brincar. Enquanto você está fazendo, você vai brincando e vai fazendo aí a diversão, fazendo amanteigados e vendendo para o seu cliente aí coisas chamativas que vai chamar a atenção, que vai chamar o paladar do seu cliente. Então aqui, vocês olhando aqui, é certeza que aqui chama a vontade e a curiosidade de sentir o sabor desse docinho maravilhoso aqui, amanteigados. Isso aqui derrete na boca e o sabor que tem quando você come um com amendoim, um chocolate em cima, é outro nível. Então, ficou mais essa ideia aqui. Agora vou... Vamos fazer a goiabinha agora. Vou colocar aqui a manteiga. Vou bater a manteiga com o açúcar, acrescentando a gema e o ovo aos poucos. Vou utilizar aqui o mesmo batedor.
Então aqui o processo é o mesmo processo que a gente fez no sabré. A gente vai fazer a montagem da margarina ou manteiga com o açúcar e aos poucos nós vamos agregar agora aqui as gemas do mesmo processo que eu fiz no outro, só que aqui nós vamos colocar as gemas primeiro. Vamos acrescentando uma a uma até terminar todas as gemas. Assim que vai formulando esse creme, ficando bem levinho, bem esbranquiçado. Olha só, estou colocando a última parte das gemas e agora vamos deixar bater mais um pouquinho. E assim que esbranquiçou um pouquinho mais, que misturou toda a gema, agora nós vamos colocar o ovo. Tem que colocar ovo? Precisa colocar para dar mais uma segurança, para dar mais uma crocância aí na nossa massa, para que ela fique um pouquinho mais firme. Então o ovo também ajuda bastante nesse processo, não só as gemas deixam mais sequinho e o ovo faz com que deixe um pouquinho mais durinho. Então é isso o processo do ovo, tá bom? Já está pronto aqui, veja como ficou bonito, o creme ficou bem levinho. Então agora nós vamos aqui misturar a farinha, vou acrescentar aqui a farinha. E a raspa de limão. Se você quiser saborizar, é só você saborizar aí. Então vou trazer mais perto aqui. Vou mexer aqui bem agora. Homogeneizar essa massa agora. Aqui nós vamos fazendo a goiabinha. Essa massa aqui vocês podem saborizar ela com leite condensado, com essência de leite condensado, com saborizante de leite condensado, com outros aí saborizantes aí que existem aí, que não vai afetar a massa, que não vai deixar a massa mais mole ou mais dura, ou essências. É uma massa muito boa, que você pode aí agregar vários saborizantes nela. Aqui eu só estou colocando a raspa de limão, mas vocês podem colocar aí, saborizar como vocês quiserem. Então aqui já está pronta a massa. Agora vou pingar com bico liso. Vou colocar também essa massa num saco de confeitar com bico liso agora. Eu coloquei aqui toda a massa em um saco de confeitar, como eu fiz na outra receita, e vou pingar agora com um bico liso, esse número que eu estou colocando na tela para vocês. Você pode pingar com qualquer tipo de bico, mas nessa receita e no vídeo aqui eu estou fazendo esse modelinho liso. A gente vamos fazer aqui duas assadeiras. Então eu vou fazer uma assadeira com goiabada e uma assadeira com doce de leite. Então aqui é a goiabinha e o pingo de doce de leite, tá bom? Então essa receita é maravilhosa também, fica uma delícia esse petit four. Ele fica com uma crocância e bem sequinho, ele derrete na boca. E aí você tem as duas opções que eu vou deixar para vocês aqui, com goiabada e com doce de leite. Então agora eu terminei de pingar isso aqui, vou pingar outra e vou levar para assar. Então vou pingar todas assim. Depois de assado aqui nosso petit four, vou tirar aqui e vou colocar um pouquinho de doce de leite. Olha só, e nesse aqui eu estou colocando doce de leite, estou colocando uma camadinha bem generosa de doce de leite. Você pode utilizar o doce de leite do seu gosto, a desejo que você quiser, mas que deixa bem recheadinho. E depois nós vamos passar em um açúcar de confeiteiro nesse petit four. Colocou o doce de leite, vamos casear com outro. Vou fazer com doce de leite e com goiabada. Então vamos fazer todos assim. Aqui eu vou rechear esse daqui com doce de leite e o outro eu vou rechear com goiabada. Bom, já caseei aqui o meu amanteigado com doce de leite. Agora eu vou passar ele no açúcar de confeiteiro. Posso passar no açúcar de normal refinado, mas esse eu vou passar no açúcar de confeiteiro e vou passar o de goiabada no açúcar refinado. Então jogamos aqui dentro e passamos ele todinho no açúcar de confeiteiro aqui. Pode passar também naquele açúcar gelado, também fica muito bacana. Aí tira o excesso do açúcar e vai ficar assim. Então aqui foi com açúcar de confeiteiro, ou vocês podem fazer com açúcar gelado ou com açúcar refinado. Aqui eu passei assim para ficar diferente de um recheio para o outro. O de goiabada eu vou fazer com açúcar refinado. Esse aqui nós vamos casear com goiabada. Derreti a goiabada no micro-ondas e vou colocar aqui essa quantidade aqui. Peguei a goiabada, dei uma derretida no micro-ondas, acrescentei um pouquinho só de água para ela não ficar firme e vou fazer isso daqui, ó. Então aqui nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos com o doce de leite, só que agora numa versão com goiabada. E esse de goiabada nós vamos passar no açúcar refinado para dar uma diferenciada aí nos petit fours. Aí é só casear aqui com o outro. E aí a goiabada vai dar uma secadinha, vai ficar um pouquinho mais firme. E temos aqui a nossa goiabinha. Então vou fazer todos assim.
Depois a gente vai passar no açúcar. Passei o de doce de leite no açúcar de confeiteiro, agora eu vou passar a nossa goiabinha aqui no açúcar refinado. Também é o mesmo processo, olha, colocando aqui dentro e mexendo para que o açúcar envolva todinho, toda essa bolachinha. Vamos fazer isso em todos. Passei aqui no açúcar refinado e aqui no açúcar de confeiteiro. Aqui ele agrupa mais, ele envolve mais porque é um açúcar mais fino e aqui ele vai ficar mais ou menos assim. Incorporar aqui o açúcar, fica um pouco diferente uma da outra. Então vai dando uma diferenciada aí no aspecto que você vai deixando aí a sua criação, a sua criatividade, tanto em bolo doces, como também em petit fours amanteigados como esse. Então há uma variação muito grande que você pode aí desenvolver no produto e colocar ele com mais capricho e com mais detalhe para que o seu cliente possa olhar e com os olhos ele comprar aquele produto. Então você vai aí fazendo cada dia melhor e definindo cada vez melhor o que você pode fazer para agradar o seu cliente. Agora vamos fazer o petit four vienense. Vou colocar a manteiga e o açúcar para bater e as claras aos poucos. Vou fazer um creme branco leve e acrescentar as claras. Então vamos bater aqui agora. A montagem desse petit four, desse amanteigado aqui agora, o vienense, é a mesma montagem que nós fizemos lá no comecinho na Sabré. É a mesma forma de fazer. Você vai fazer um creme esbranquiçado e branco, vamos adicionar as claras aos poucos e fazer com que esse creme fique bem levinho, suave e esbranquiçado. A receita precisa disso para que ela tenha uma crocância, que ela tenha uma estabilidade bem firme e bem legal na hora de assar esses biscoitinhos. E aí vai formulando, olha só como vai ficando bonita. É a mesma coisa da primeira receita que fizemos lá, só que aqui os ingredientes depois são diferentes, que vai agregar chocolate nessa receita. Já está pronta aqui, já vamos retirar. Vou retirar da batedeira e vou agregar os ingredientes dentro do próprio tacho para que agregue melhor a nossa receita. Já está pronto aqui o creme, tirar o batedor. Aqui nós vamos fazer o petit four vienense. Aí a manteiga, como ficou esbranquiçada, um creme leve. Agora eu vou acrescentar aqui, a farinha e o chocolate junto e vou peneirar os dois. Agora eu vou misturar. O segredo desses petit four à base de farinha é você não mexer com muita força, não colocar na batedeira, é mexer manualmente para que você não ative o glúten da farinha, porque não vai amido de milho. Então se você mistura muito, acaba que ativa o glúten. Pronto, já está pronto. Olha que massa bonita. Agora eu vou pingar na assadeira com papel manteiga por baixo. A minha massa num saco de confeitar e vou pingar com esse bico. Você pode pingar do bico que você quiser. Agora nós vamos fazer aqui duas formas com esse petit four. Ela vai render duas formas dessa para mim. E assim que eu pingar essas duas formas, eu vou assar e vou casear esse petit four. Vou casear ele e vou passar no chocolate. Então nós vamos fazer uma decoração bem bacana nesse petit four para dar aí um designer bem bonito para você quando expor aí nos seus balcões, nas suas vitrines, vocês verem que bacana que vai ficar. Temos aqui a rosquinha vienense. Posso utilizar aqui um doce de leite, eu quero só colar ele no outro. Então não preciso colocar muito recheio aqui, porque depois eu vou fazer uma decoração, vou passar ele no chocolate. Então um pouquinho de doce de leite só assim, só para mim casear eles. Vou fazer uma bandeja com doce de leite. Vou fazer uma bandeja com doce de leite, é só para casear ele, porque aqui eu vou mergulhar ele, essa parte eu vou mergulhar no chocolate. Então aqui a gente vai fazer isso, é processo aqui, ó, casear. Se você quiser colocar um pouquinho mais de recheio, não tem problema nenhum. Aqui o importante é casear essa rosquinha, fica maravilhosa depois que banha ela no chocolate. Então é um amanteigado maravilhoso aí, e eu vou fazer todos desse jeito aqui. Nessa aqui, eu vou fazer com doce de leite e da outra forma que também deu, eu vou fazer com
vou fazer com a goiabada. Então vamos terminar isso aqui desse jeito aqui. Essa forma aqui inteirinha nós vamos fazer com doce de leite, vamos casear eles e depois vamos reservar e vamos fazer o de goiabada. Bom, já caseei todos aqui, esse é o doce de leite. Agora eu vou tirar daqui e vou casear o com goiabada. E depois nós vamos passar no chocolate, vou dar uma banhada na lateral dele com chocolate. Então isso tudo aqui vocês vão ver no vídeo. Agora eu vou tirar esse aqui e vou fazer o de goiabada. Então já vamos, aqui eu já tenho o outro pronto e vou fazer com goiabada. Vou aplicar um pouquinho de goiabada em cima, mas se você quiser colocar um pouquinho mais para dar o sabor também da goiabada, como eu estou fazendo aqui, não tem problema, tá? O importante é você casear esse biscoitinho amanteigado aqui. Então vou fazer todos desse jeito aqui. Então o recheio aqui é mais para colar mesmo o petit four aqui, o nosso biscoitinho amanteigado. É artesanal assim para vocês fazer, mas você fazendo para vender aí você tem uma grande chance de ganhar muito dinheiro com isso aqui, porque muita gente gosta desses biscoitinhos. Então eu vou fazer todos assim. Terminei aqui, já caseei também o de goiabada. Então vamos reservar, que vou derreter um chocolate, que eu vou fazer com chocolate fracionado ao leite. Depois de caseado, já casei aqui as rosquinhas vienense. Agora vou tirar as daqui e vou passar também, vou banhar ela no chocolate aqui. Já mostrei como é que derrete chocolate, qual chocolate estou usando aqui. Aqui eu vou banhar ela só a metade, tiro o excesso e vamos colocar aqui do lado. Então vamos banhar assim, ó, do lado e tirar o excesso. Tirou o excesso, passa aqui em cima para tirar mais o excesso e vai colocando do lado aqui para que ele cristalize. Ele não precisa cristalizar dentro da geladeira, ele vai cristalizar aqui na mesa mesmo, porque é um chocolate fracionado, então a tendência é ele cristalizar rapidinho. Bom, fiz 5 assim e posso fazer como também aqui. Posso pegar ele aqui e passar ele por cima aqui, ó. E passar ele totalmente por cima e colocar aqui. Então vamos fazer 5 assim também. É um pouco trabalhoso, mas é gratificante depois que você termina de fazer o trabalho e você coloca aí para vender. Depois eu vou dar umas ideias para vocês aqui de como vender isso aqui. E quanto mais carinho você colocar, mais trabalho você tiver de fazer, mais valoroso é seu trabalho. A delicadeza é que as pessoas vão ver que tem no seu trabalho, que é um trabalho artesanal aqui que você faz, confeitaria, e a pessoa vai agregar aí mais valor para o seu trabalho. Coloquei assim, do lado, em cima. Agora vamos fazer diferente aqui. Vou colocar também em cima, só que agora eu vou colocar uma amêndoa em cima, para deixar ele mais chamativo ainda. Aí você faz isso daqui, pega uma amêndoa já torrada e coloca em cima. Pode colocar uma amêndoa, pode colocar uma metade de uma cereja. Aí você vê a fruta seca que você tiver aí na hora e você quiser colocar uma coisa que não estrague, um pedaço de nozes, e vai aí diversificando aí o seu trabalho, fazendo com que as pessoas tenham vontade de comer esse produto. Pode ser feito com chocolate fracionado, com chocolate puro. Bom, já fiz 5 de um, 5 de cada aqui. Agora vou trocar aqui e vou fazer também com amendoim. Também posso fazer com amendoim. Fiz já o sabré dessa forma, vocês viram como eu fiz o sabré. Agora aqui eu vou molhar na lateral. Então nós vamos fazer essa fileirinha de 5 também com amendoim. Vai ficando bem bacana. E você pode diversificar o recheio, a cobertura, como você quiser. Aqui só são exemplos para você fazer aí os seus. Pronto, já fiz também com o amendoim. Agora eu vou fazer com granulado. O que acontece aqui? As pessoas podem falar, mas o que tem a ver isso? Além de dar um toque diferente no seu amanteigado, agrega um sabor diferente também. Querendo ou não, esse ingrediente que está indo aqui na lateral, ele tem um sabor, e misturando com os outros sabores aqui do próprio amanteigado, ele vai dar um sabor diferente. Então tudo que você vai agregar aqui vai dar um sabor diferente aí no seu amanteigado, dependendo do que você estiver colocando aí no momento que você estiver fazendo os amanteigados. Você criando aí as suas ideias, criando sabores, você tem mais probabilidade de atrair mais cliente.
Aí, tá vendo aí? Ideia legal. Agora eu vou terminar aqui com os outros que tá aqui. Depois eu volto com o vídeo. Já banhei todas as rosquinhas desse jeito. Metade chocolate inteiro com amêndoas, com amendoim do lado, com granulado, e aqui a mesma coisa. Então vê se não chama atenção se vocês fizerem um amanteigado variado desse jeito. É certeza aí que vocês vão atrair os olhos do cliente e ele vai ficar com vontade de comer e vai comprar. E se você fizer umas embalagens legais aí, fizer algo bem bacana, tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso fazendo amanteigados ou petit four, como vocês quiserem aí, para vender e ganhar um dinheiro extra. Vamos fazer aqui o nosso petit four de uva passas. Coloca a uva passas já triturada. Triturei ela em uma master. Deixei bem triturada. Acrescento o açúcar e vou misturar um pouquinho aqui. Aqui misturando tudo com a mão mesmo. Vamos colocar já a nossa manteiga aqui e vamos misturar. Pode ser misturado também na batedeira com o batedor raquete, se a sua batedeira comportar esse tipo de procedimento. Então aqui nós vamos misturar até misturar bem aqui a manteiga com açúcar e a uva passas, para que homogeneize tudo isso daqui. Já vou também colocar raspa de limão. E vamos misturando. Agora vamos agregando a farinha e ir misturando até colocar toda a farinha aqui. Coloquei a última parte da farinha. Agora vou colocar tudo aqui na mesa. Se você quiser fazer na batedeira, não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui na mesa. Vou fazer assim na mesa para homogeneizar melhor a massa aqui. Está quase pronta aqui. Olha como homogeneizou facinho. Na batedeira é a mesma coisa, vocês vão só misturar e homogeneizar bem. Deixou a massa. Pronto, a massa já está pronta. Aqui já está pronta a nossa massa de uva passas. Vamos bolear ela, ou podemos fazer com rolo. Pode ser modelada do jeito que você quiser. Aqui eu vou fazer de um jeito mais simples e mais rápido para vocês. Vamos enrolar agora aqui o nosso petit four de uva passas. Vou pegar aqui, vou fazer um bastãozinho e vou fazer algumas bolinhas. Vou fazer várias bolinhas, vou modelar em formato de bolinha. Vou passar no açúcar ou cristal ou açúcar normal refinado. Então vamos trabalhar assim, desse jeito aqui, fazendo bastãozinho assim, fica mais fácil para pegar e fazer as bolinhas e tentar fazer um padrãozinho e buscar padronizar todas as bolinhas. Se você tiver aí como pesar ou fazer alguma coisa que dê para você nivelar todas iguais, vamos fazer todas desse formato aqui. Vamos passar no açúcar e vou mostrar como que é. Então aqui eu tenho açúcar refinado ou pode ser com açúcar cristal também. Então eu tenho as bolinhas aqui e eu vou fazer aqui, eu tenho um pincel aqui, pode ser qualquer utensílio que você tem aí de fazer um furinho. E vou fazer um furinho no centro aqui, ó. Vou fazer em todos, bem no centro mesmo da bolinha. Por que eu estou fazendo esse furinho? Porque antes dele assar, eu vou colocar aqui uma geleia, seja lá qualquer geleia que for, ou um doce de leite. Então alguma coisa eu vou colocar aqui para assar junto com esse petit four. Aqui eu vou pegar ele e vou colocar no açúcar, vou passar no açúcar. Por que passar no açúcar? Precisa passar? Não precisa, se você não quiser, não precisa. Vai ficar todos assim. O açúcar vai fazer com que ele fique com uma crostinha sequinha por cima dele. Então é interessante passar o açúcar. O açúcar cristal vai ficar mais ainda e por isso que o açúcar fica bem legal nesse tipo de massa fazendo isso. Então aqui nós vamos fazer isso aqui. Depois vamos arrumar todos na assadeira. E aí vamos colocar uma geleia aqui dentro ou colocar um doce de leite. E vamos assar dessa forma. Então aqui no decorrer do vídeo nós vamos mostrar como vai ficar. Então vamos lá terminar agora, depois que eu enrolar todos os que tem bastante aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o resto do trabalho. Então vamos lá terminar aqui. Com uma assadeira forrada com papel manteiga, eu vou colocar aqui os petit fourzinhos, dando um espaço para o outro. Então aqui eu tenho 3, 7. Então nós vamos montar a nossa forma desse jeito. Vou colocar 7 assim e 7 assim.
Então bora lá preencher a forma agora. Enrolei todos, passei no açúcar e mostrei como eu fiz. Eu vou pingar um pouco de goiabada. Eu derreti um pouco de goiabada, coloquei num cartuchinho de papel manteiga. Agora eu vou aplicar dentro, um pouquinho dentro desses buraquinhos. Vou fazer em todos esse processo aqui. Pronto, fiz aqui nenhuma assadeira dessa, agora eu vou fazer outra dessa aqui, mas eu vou fazer com doce de leite agora. Também coloquei um doce de leite aqui, coloca um doce de leite de boa qualidade e aplica também dentro dos buraquinhos. Pronto, terminei também esse. Agora vamos levar para assar. Aqui eu tenho petit four de uva passas, fácil de tirar também, ó, sai facinho. Esse aqui é o com goiabada. Então aqui é facinho de tirar, ó, como tira ele. É um petit four maravilhoso também, muito saboroso. Ele fica com uma casquinha sequinha por cima. Você pode fazer no açúcar cristal ou pode fazer ele assim no açúcar ou sem colocar no açúcar também. Aí vai depender muito de você aí, como você quer fazer, se você um dia fizer. Eu aconselho você fazer esse petit four, que esse petit four aqui é maravilhoso. É uma delícia esse petit four. Aqui, esse aqui é o de goiabada e tem aqui o com doce de leite. Aqui eu já quebrei um aqui com a luva e amassei outro aqui. Então é a mesma coisa para tirar, fácil de tirar e remover aqui do... Então tá aí, o petit four de uva passas com doce de leite no meio aqui e com goiabada. Tem os dois aqui para vocês. Fica a critério de vocês como vocês decidirem fazer aí. Então já tá assado esse aqui. E sobrou um pouco e eu fiz também, não mostrei assando, mas fiz ele sem nada. Também pode fazer assim também, liso. Um petit fourzinho liso, você faz aí, deixa ele formato de bolinha, ou pode fazer o formato que vocês quiserem com cortador e fazer aí a modelagem correta do jeito que vocês decidirem fazer, tá bom? Então eu fiz ele liso, sem nada, com doce de leite e com goiabada. E terminar esse cursinho aqui legal, bacana, que eu estou fazendo para vocês aí de amanteigados. Olha só que bacana como ficaram os nossos biscoitinhos amanteigados de uva passas com goiabada, com doce de leite, o liso, o petit four aqui, o amanteigado vienense, o amanteigado sablé e aqui a goiabinha e o pingo de leite. Então ficaram maravilhosos os nossos petit fours ou biscoitos amanteigados. Muita gente conhece como biscoitinhos amanteigados, muita gente em padaria conhece como petit fours. Então é a mesma linha, petit fours e biscoitos amanteigados é a mesma coisa. Mas apenas muda o nome, mas são os biscoitinhos amanteigados. E se você gostou desse maravilhoso e extraordinário vídeo sobre biscoitinhos amanteigados, já se inscreve aqui pra gente, já deixa seu like, comenta aqui embaixo se você quiser comentar. E também pode compartilhar nas suas redes sociais, que ajuda bastante aí o crescimento do nosso canal. E principalmente a sua inscrição. A sua inscrição, ela faz toda a diferença para que o nosso canal possa crescer e possa chegar a mais outras pessoas que possam também vir aprender e conseguir aí ter um trabalho digno, que possa trabalhar e vender aí para ganhar o sustento de vossas... Faça aí, depois comenta aqui embaixo, vem comentar depois o que aconteceu. Se você quiser me marcar também no Instagram, me segue aqui no Instagram, tira a foto de tudo que você fizer e vai lá no meu Instagram, marca as receitas que eu gosto de ver, eu gosto de comentar. Se ficou legal, se não ficou, a gente vai lá e elogia, a gente compartilha. E é muito interessante e é muito bom fazer isso. E não esquece, vai lá no meu Instagram, me segue lá. Tira a foto de tudo que você fizer, que você aprende aqui no canal, manda lá pra mim que eu vou postar lá pra vocês, repostar pra vocês no meu canal, lá no meu canal, no meu Instagram, tá bom? Então bora lá, tchau, fui!